Na Assembleia Legislativa, o governo enfrenta as primeiras dificuldades na relação com a própria base aliada. Ontem à tarde, na Comissão de Constituição e Justiça, por 4 votos a 3, os deputados aprovaram a admissibilidade do projeto da reforma da Previdência para os servidores estaduais. Mas, com esse mesmo placar, consideraram inconstitucional o projeto que cria a PB Saúde, a fundação para substituir as organizações sociais que atuavam na gestão dos hospitais públicos. O nosso produtor, Felipe Ramos, acompanhou essa votação e nos conta os detalhes. O governo do estado tem maioria aqui na CCJ da Assembleia dos Deputados, mas não é bem o que foi visto hoje. É que 2 deputados do chamado G11, o bloquinho, foram fundamentais em pautas decisivas enviadas pelo governo hoje na CCJ. Eles não fecharam totalmente com o governo na questão da PB Saúde, eles votaram contra a PB Saúde, apesar de terem sido a favor da reforma da Previdência. Os 2 projetos agora seguem para votação no plenário e aí sim a base do governo vai ter que se fortalecer para aprovar essas 2 pautas. A reunião foi tensa e extensa, como considerou o líder do governo, o deputado Ricardo Barbosa. O governo tem maioria de 4-3 na formação da sua Constituição, que são 7 deputados, 7 membros, 3 da oposição, 4 do governo. Na matéria da Previdência, nós conseguimos aprovar para que ela siga tramitando a PEC da reforma da Previdência, mas na votação da criação da PB Saúde, a parte da bancada governista, os 2 integrantes do G11 votaram contrário, somando-se aos 2 votos da oposição, e aí inverteu-se 4-3 para a oposição pela inconstitucionalidade da tramitação. A matéria seguirá para o plenário. Nós vamos fazer um trabalho para derrubar esse posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça na votação de hoje, no plenário, amanhã ou na semana que vem. Trabalhei muito para que a saúde da Paraíba tivesse mais flexibilidade no tocante às respostas ser mais velozes. A gente não pode comparar o rito da saúde ao rito da agricultura, ao rito da educação, onde se aplica sim a lei de responsabilidade fiscal, a 8.666, a lei dos contratos, licitações. Agora, criar uma fundação que faz parte da administração pública, não vejo nada de mal. Aqui é uma casa composta por 36 deputados que escutam as pessoas, que estão nas ruas, e é o lugar mais propício para se aperfeiçoar um projeto. A reforma da Previdência é necessária, mas da forma como o governo quer, ao meu ver, não tem como passar. São 7 deputados na CCJ da Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça é presidida pela deputada Poliana Dutra, que é governista. Dessa bancada ainda tem Tarciano Diniz, do Avante, Felipe Leitão, do Democratas, Ricardo Barbosa, do PSB e Edmilson Soares, do Podemos. Pela oposição, estão na CCJ os deputados Valber Virgulino, do Patriota, e Camila Toscano, que você viu aí, do PSDB. Com os 2 votos de Tarciano e Felipe, a oposição virou o placar para 4-3 e considerou inconstitucional o projeto da PB Saúde. E na sessão de hoje, na Assembleia Legislativa, apesar do governo ter uma ampla maioria, não conseguiu colocar um quórum suficiente para derrubar esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Como você viu, o líder do governo queria derrubar esse parecer com a maioria governista em plenário. No pequeno expediente, deputados usaram a tribuna para falar sobre a criação da PB Saúde, que ontem teve parecer contrário na CCJ. O plenário ficou assim, mais de 1 hora aguardando quórum. O líder do governo, o deputado Ricardo Barbosa, passou boa parte do tempo no celular. O presidente, deputado Adriano Galdino, se juntou a Barbosa nas ligações telefônicas. A presidente da CCJ, a deputada Poliana Dutra, disse que a matéria precisa ser tratada como prioridade. As deputadas Estela Bezerra e Cida Ramos conversavam enquanto a sessão não era retomada. Há uma expectativa sobre como as parlamentares devem votar matérias do governo. Expectativa também sobre a postura do deputado Doda de Tião. Atualmente estou de licença, voltarei em março, mas toda a vida eu fui da base do governo. A gente estava no G11, já sou do G11 e sou do governo, da base do governo. Já era quase meio-dia quando o quórum qualificado foi atingido e o plenário começou as votações. Mas o líder da oposição, deputado Ranieri Paulino, anunciou que iria se retirar, caindo para 18,
o número de deputados presentes. Nós, da bancada da oposição, compreendemos que temos uma audiência pública agendada para segunda-feira para tratar desse tema, dessa pauta, e não se pode votar esta matéria que é tão complexa que substituirá as organizações sociais que são responsáveis pelo maior desvio de recursos públicos da história administrativa da Paraíba, se votar sem fazer uma discussão mais aprofundada. A base do governo resta unificar essa bancada para tentar votar as matérias mais delicadas, a exemplo da PB Saúde, da reforma da Previdência. Mas tem ainda a condição do pedido de impeachment que foi apresentado pelo deputado Valber Virgulino, que é do Patriota. Para o deputado estadual Buba Germano, que é do PSB e da ala mais aliada ao ex-governador Ricardo Coutinho, não tem como defender esse pedido de impeachment de João Azevedo e Lígia Feliciano. Buba afirmou que o Legislativo tem que defender a governabilidade e o voto popular, que para ele são as bases da democracia. Eles estão no papel deles. Nós vamos continuar defendendo governabilidade e o respeito ao princípio da democracia, que é o voto popular. Pronto. Evidentemente que esse processo tem que seguir um rito dentro da casa e o presidente está cumprindo todas as suas cautelas necessárias e, no momento oportuno, haveremos de aguardar. Se vier para ser debatido, nós iremos debater. Eu, pessoalmente, sou totalmente qualquer arranjo que seja para ferir a democracia. Também não vamos querer transformar aqui a nossa Assembleia Legislativa num palanque de antecipação das eleições municipais. Eu conheço muito bem isso, certo? É um ano de eleições municipais, tem partidos por aí que não vão conseguir sequer indicar candidaturas de vereadores, e aí eu sou defensor da cláusula de barreira. E quem não tem representação, eu não sei por que 38 partidos no país. E tem esse cabo de guerra nos bastidores da Assembleia Legislativa, oposição e situação com essas novas configurações. Mudanças de nomes na composição dessas bancadas também vieram acompanhadas de alterações de posicionamento. E isso é o que preocupa o governo. Acompanhe a nossa análise de hoje para essas movimentações no plenário da Assembleia Legislativa. As bancadas na Assembleia Legislativa, logo no início deste ano, têm uma nova configuração. O governo tem que ficar ainda mais atento com essas mudanças. Agora tem um G13, com Felipe Leitão na liderança e disparando incertezas para todos os lados. O bloquinho passou a ser blocão, com a chegada de Bosco Carneiro e o reforço de Doda de Tião e Trócoli Júnior. Em sua bancada, o governo também não tem a certeza dos votos de Estela Bezerra e Cida Ramos, que são aliadas de primeira hora com o projeto do ex-governador Ricardo Coutinho. A oposição não alterou seu perfil e se mantém com 12 deputados. Só que o G13 quer atrair o 14º integrante e está conversando com Manuel Ludgério. Esse grupo, que começou como G9, agora decide qualquer votação, inclusive em matérias que necessitem de quórum qualificado, como uma proposta de emenda à Constituição, que teria que ter no mínimo 25 votos para ser aprovada. É um sinal de alerta para os governistas. Para João Azevedo, é hora de acionar os bombeiros e conter os princípios de incêndio na base. Ontem mesmo, na primeira sessão ordinária de 2020, estavam no plenário Júnior Araújo, ex-líder do bloquinho e agora secretário-chefe de gabinete do governo, e João Gonçalves, secretário de articulação política. É preciso mais do que isso para conter a crise. É hora do governador tomar as rédeas e reunir sua base, fazer as contas de quem realmente segue suas orientações. Afinal de contas, precisa aprovar matérias importantes, como a que cria a PB Saúde, uma fundação para substituir as organizações sociais na gestão de hospitais públicos, e a reforma da Previdência Estadual. O governo precisa ter pressa, mas não pode errar. Tem que saber quantos votos realmente tem no plenário da Assembleia antes da quarta-feira de cinzas.